Um dia de sol, onde tudo parecia perfeitamente bem, comecei a pensar sobre os meus últimos atos, as últimas coisas que havia feito na vida. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi o desespero que senti anos atrás, a fome e o frio. Não tinha condição de alimentar a minha família, e esse foi o ápice da minha infelicidade. Mudanças na França deviam ocorrer antes que todos à minha volta morressem de uma forma cruel. Pensava em tomar atitudes para que a vida de meus familiares melhorasse. Mas antes de qualquer decisão, um vizinho veio me chamar para participar de tal revolta. Ele havia me dito que em pouco tempo, se essa revolta desse certo, estaríamos com pão em nossas mesas. Desesperado como estava, não hesitei em comparecer. Eu e muitos outros conhecidos fomos até a Bastilha e a colocamos abaixo. O prazer em lutar contra a elite subia à minha cabeça, e mesmo sem pensar, em cerca de 7 meses já havia matado centenas de nobres e comecei a odiar mortalmente o rei. Minha nostalgia foi interrompida quando passei pela praça onde a guilhotina se encontrava. Já havia presenciado o corte de muitas cabeças, mas essa chamou minha atenção. Quem se encontrava à guilhotina era um dos meus melhores amigos, Pierre. Comecei a perguntar às pessoas à minha volta o que aquele pobre camponês havia feito para estar onde estava. Disseram-me que ele havia criticado Robespierre e que era um traidor. Mas como aquele simples homem poderia ser um traidor se havia participado fielmente em todos os eventos da Revolução e era a favor dela? Voltei para casa imediatamente. Estava satisfeito com as mudanças revolucionárias. Tinha comida na mesa, a república ocorria, mas havia achado um absurdo Pierre ser morto apenas por comentar algo. No caminho encontrei uma conhecida de minha mulher na vendinha onde parei para comprar um pouco de trigo, o que antes não tinha condição de pagar, porém com a lei do máximo, tudo estava bem mais barato. Em pouco tempo de conversa com a tal senhora, comecei a falar sobre o absurdo presenciado naquela tarde na guilhotina. Antes mesmo de terminar minha frase, ela começou a gritar que eu era um traidor contra a revolução. 2 minutos depois, a polícia local chegou na vendinha e exigiu que eu os acompanhasse. Sem nada a temer, segui os 2 cavalheiros para seus devidos cavalos. Senti uma pancada em minha cabeça, apaguei e acordei próximo à guilhotina. Segundos depois visualizei aquela mesma senhora na vendinha, na fila de frente para a guilhotina. Fui puxado. Minha cabeça foi colocada na tal máquina de morte. E apenas fechei os olhos.